Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para a gente falar dessa parte teórica sobre testes diagnósticos, resultados positivos, negativos, verdadeiros, falsos, para a gente conseguir, com essa teoria, falar sobre curva ROC, tá? Já aproveito para te dizer então que essa vai ser uma aula teórica, no entanto ela é a base para a gente chegar na parte prática, seja no R, seja no SPSS. Não tem como a gente colocar a mão na massa ali e construir uma curva ROC se a gente não entende muito o que ela significa, o que é sensibilidade, o que é especificidade. Então essa aula é para isso. Um outro comentário que eu vou ter que já fazer aqui de cara para a gente alinhar as expectativas é que esse é um conteúdo sobre curva ROC pensando em testes diagnósticos. Então, por exemplo, se você faz um teste para saber se você tem infecção por HIV, isso é um teste diagnóstico. Esse teste tem ali sensibilidade, especificidade, resultados que são falso positivos, falso negativos, é dentro desse contexto que a gente vai conversar, tá? Eu sei que curva ROC é super usada ali no contexto de predição, então para avaliar o quão bom está o modelo logístico de predição, mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá bom? Até porque eu tenho menos experiência com esse outro uso da curva ROC. No entanto, essas coisas têm bastante em comum. Então, você chegou até esse vídeo, talvez o que a gente vai falar aqui até te ajude a entender a curva ROC da regressão logística. Mas já te adianto que não é o foco, não é sobre isso, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre teste diagnóstico. Então, vamos lá. Então, para a gente começar entendendo testes diagnósticos, a gente tem que entender o seguinte, que o teste diagnóstico, ele tem ali a proposta, de identificar se a pessoa tem uma determinada doença ou uma determinada condição. Então, por exemplo, eu tinha dado aí o exemplo de teste para HIV. A ideia é identificar se a pessoa tem uma infecção, por HIV ou não. Então, a ideia é a gente tentar identificar essa realidade. Outro exemplo super comum nas nossas vidas recentes é teste rápido para COVID. Então, a ideia é que aquele teste identifique ali se você tem uma infecção por COVID ou não, Na verdade, por SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID. Então, essa é sempre a proposta do teste. Mas o que a gente tem que entender é que testes falham. Então, podem acontecer os 4 seguintes cenários que a gente vai ver aí na tela. Pode acontecer do resultado do teste ser positivo, portanto, o teste está indicando que você tem aquela doença ou aquela condição que o teste se propõe a identificar. Se você realmente tiver a doença, ótimo, certo? O teste fez o que ele tinha que fazer, ele falou para você que o resultado era positivo e você realmente tinha a doença. Isso é o que a gente chama de um positivo verdadeiro, deu tudo certo, felicidade. Outra possibilidade é o teste ser negativo, o resultado ser negativo e você de fato não ter a doença. De novo, a gente está falando aí de uma situação que é o ideal, O teste dar negativo quando você não tem a doença, a infecção que o teste se propõe a diagnosticar. No entanto, todos os testes diagnósticos falham, certo? Falham de que forma? Existem 2 tipos de falha. Pode acontecer do resultado do teste ser positivo e você não ter a doença. Então, apesar do resultado positivo, esse resultado foi falso. Isso é o que a gente chama de falso positivo, certo? Então, abreviei aí como FP, é um falso positivo. Então, seria, por exemplo, você fazer o teste rápido ali para COVID, o teste indicar que você tem uma infecção por SARS-CoV e aí você, na verdade, não tem a infecção. E a outra possibilidade é o resultado do teste ser negativo e você ter a doença ou a infecção ou qualquer coisa assim. Nesse caso, a gente tem um negativo, mas esse negativo também não é verdadeiro, ele é falso. Então, a gente tem aí um resultado que é falso negativo, certo? Então, esse é sempre o cenário. Essas são sempre as nossas possibilidades. Resultados verdadeiro positivo, falso negativo ou verdadeiro negativo.
Uma pergunta que pode estar na tua cabeça é assim, poxa, mas se a gente usa o teste para diagnosticar, como é que a gente sabe quem tem a doença de verdade e quem não tem? Para calcular aí, por exemplo, o quão bom é o nosso teste. Isso aqui, essa parte da realidade, né? Essa análise é feita com algum método que seja ali considerado o melhor, que é o que a gente chamaria ali de padrão ouro, gold standard. Então, por exemplo, se a gente pensa em Covid, o teste padrão ouro é o PCR, né? Só que o teste rápido de Covid, ele tem ali vantagens, pensando, né, do ponto de vista prático. Então, faz sentido comparar o PCR, que seria ali o que está refletindo a realidade, se a pessoa tem a infecção ou não, com o resultado do teste rápido para a gente saber quão bom esse teste rápido é em comparação a esse PCR. E isso vale para várias doenças, então muitas vezes esse gold standard, né, o padrão ouro, ele é muito caro, ele é invasivo, então faz mais sentido a gente tentar ali desenvolver um teste menos invasivo que seja quase tão bom quanto aquele. Mas perfeito ele nunca vai ser, então a gente eventualmente vai ter ali falsos positivos e falsos negativos. Guardei essa tabelinha aí no canto para a gente começar a falar de coisas que vão usar essa tabelinha. Existem dois conceitos absolutamente fundamentais para a gente pensar em teste diagnóstico e também absolutamente fundamentais para a gente entender curva ROC, que são os conceitos de sensibilidade e especificidade. Vamos entender o que eles são. A sensibilidade é a probabilidade da gente obter um resultado positivo caso a pessoa tenha a doença. E a especificidade é meio que o contrário, né? Ela é a probabilidade da gente ter um resultado negativo caso a pessoa não tenha doença. Então, um teste muito sensível vai conseguir detectar todo mundo que tem a doença. Todo mundo que tem a doença vai ter um resultado positivo, né? Se ele for totalmente sensível. Então, a ideia é que quanto mais sensível o teste é, mais ele consegue detectar ali como positivo pessoas que de fato tenham a doença. Já a especificidade se refere à probabilidade da gente ter um resultado negativo caso a pessoa não tenha doença. Então, um teste muito específico seria um teste ali que todo mundo que não tem a doença vai receber um resultado negativo, certo? Seria um teste com especificidade 100%. Então, ele é bem específico. Se a pessoa não tem a doença, o resultado dela é negativo. Esses são os dois principais conceitos aí dentro do contexto de teste diagnóstico. É claro, a gente sempre quer que o teste seja muito sensível e muito específico, né? Que ele dê um resultado positivo para todo mundo que tem a doença e ele dê um resultado negativo para todo mundo que não tem a doença. Mas, como a gente está falando, né? Esse cenário perfeito, ideal, raramente vai acontecer. Para a gente falar sobre como calcula sensibilidade e especificidade, tendo como base essa tabelinha aí, né, do verdadeiro positivo, falso negativo, verdadeiro negativo, eu vou completar essa tabela com os totais. Então, veja, se eu colocar um total aí embaixo, o que a gente tem? A gente tem o total de pessoas doentes, que seria a soma de todo mundo que recebeu um resultado verdadeiro positivo, ou um resultado falso negativo, né? E por outro lado, eu teria aí a soma também das pessoas não doentes, que é todo mundo que recebeu um resultado verdadeiro negativo ou falso positivo, todo mundo que não tem a doença. Para complementar essa tabela, vou também calcular o total para positivo e negativo. E aí a gente vê que todo mundo que tem um resultado positivo, né, seria a soma ali dos verdadeiros positivos com os falsos positivos. E todo mundo que tem um resultado negativo é a soma do falso negativo com o verdadeiro negativo. Então, vamos agora voltar na definição de sensibilidade e especificidade para entender pela lógica mesmo como que elas são calculadas. Então, a sensibilidade é a probabilidade de obter um resultado positivo caso a pessoa tenha a doença. Então, o que a gente vai dividir para achar aí a sensibilidade, né? Como que a gente vai pensar? Eu quero saber a probabilidade da pessoa ter um resultado positivo, dado que ela tem a doença. Então, eu tô aqui focando nas pessoas doentes, que são ali o VP mais o FN, certo? Verdadeiro positivo mais falso negativo. Quando eu somo isso dá o meu total de pessoas de interesse.
Como eu quero saber a probabilidade do resultado ter sido positivo, então eu vou dividir os resultados positivos desse grupo aqui, que é a galera do verdadeiro positivo, pelo total de doentes. Então, eu vou fazer verdadeiro positivo dividido por VP mais FN, tá? Então, é assim que a gente calcula a sensibilidade. Para a especificidade, a lógica é super parecida, né? Então, a especificidade vai ser a probabilidade da gente obter um resultado negativo caso a pessoa não tenha doença. Então, tô focada agora não nos doentes, mas nos não doentes, né? Então, eu tô focada ali na galera do FP mais VN, né? Os não doentes aqui. Desses, a probabilidade de ter um resultado negativo vai ser o VN dividido por esse total, né? Então, a especificidade vai ser os verdadeiros negativos dividido por verdadeiro negativo mais falso positivo, ok? Outra coisa que é bem interessante da gente entender é que se a sensibilidade é isso, né, o verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais falso negativo, quando que a sensibilidade vai ser 100%? Quando a gente não tiver falsos negativos, tá? Então, veja, se você é uma pessoa que gosta de matemática, olhando para essa fórmula aí, perceba que se o FN ali, né, os falsos negativos, eles forem 0, vai ficar VP dividido por VP, que tem que ser 1, né? Eu tô dividindo uma coisa por ela mesma. Então, a conclusão disso é que se a gente tem uma sensibilidade igual a 1, igual a 100%, né? 1 pensando em porcentagem é 100%, a gente não vai ter falsos negativos naquele teste. Então, um teste com sensibilidade 100% é um teste sem falsos negativos. E, pensando na mesma lógica aí para a especificidade, o que acontece é, se a gente tiver uma especificidade de 100%, é porque o falso positivo é 0. Então, um teste com especificidade de 100%, é um teste no qual a gente não tem resultados falsos positivos, ok? Fernanda, o que seria o ideal? O ideal seria um teste com sensibilidade de 1 e especificidade de 1, né? Seria um teste sem falso negativo, sem falso positivo, um teste que acerta sempre, seria perfeito, né? Só que como a gente conversou, isso raramente vai acontecer, né? A gente vai ter resultados falsos. Portanto, muitas vezes a gente tem que escolher, geralmente inclusive, né? Quando a gente aumenta a sensibilidade, a gente diminui a especificidade. Essas coisas funcionam assim de formas opostas. Assim como ao aumentar a especificidade, a gente diminui a sensibilidade. Então, na verdade, depende muito do contexto. Se você quer usar um teste que esteja ali com um ponto de corte que deixe ele mais sensível, vamos falar de ponto de corte mais para frente. Ou se você quer um ponto de corte que faz o teste ser mais específico. Eu sempre gosto de dar como exemplo banco de sangue. Então, quando você vai doar sangue, você sabe que aquele sangue passa ali por vários testes de doenças infecciosas, HIV, sífilis, hepatite, várias coisas, né? E aí, o que acontece? Nos bancos de sangue, o que eles fazem? Eles usam um critério ali de alta sensibilidade. Então, pensa, num banco de sangue, aquele sangue vai ser doado para uma pessoa possivelmente imunocomprometida ali. A gente não pode ter um falso negativo, não pode ter um sangue ali que deu negativo para HIV, mas na verdade tinha infecção por HIV. Não tem como a gente correr esse risco. Então, o que é feito em bancos de sangue? Se usa um critério para deixar a sensibilidade muito alta, isso vai fazer com que não tenha ali falsos negativos, mas em contrapartida vai aumentar falso positivo. Vai ter bolsas de sangue ali que o exame vai acusar que é positivo e na verdade esse positivo é falso. Mas tudo bem, porque no contexto de uma doação de sangue é melhor descartar uma bolsa de sangue boa do que fazer uma transfusão ali de um sangue infectado para uma pessoa que está precisando de transfusão de sangue. Então, nesse contexto, a gente escolhe sensibilidade, mesmo que isso implique em perder especificidade, tá? A ideia é não ter falsos negativos. Deu para entender a ideia, né? Tá bom. Outras coisas que a gente precisa retomar e conversar. Uma outra medida razoavelmente usada é o que a gente chama de acurácia. A
acurácia é a probabilidade do teste fornecer um resultado correto. Então, quando eu penso em acurácia, eu quero saber a probabilidade do resultado ser verdadeiro, independentemente dele ser verdadeiro positivo ou verdadeiro negativo. Pensando nessa lógica, já dá pra gente imaginar como que é a fórmula, né? Então, eu quero saber a probabilidade do resultado ser verdadeiro, portanto, vou somar aí verdadeiro positivo com verdadeiro negativo, dividido pelo total, total, né? Então, o total que soma verdadeiro positivo, falso negativo e verdadeiro negativo, tá? Então, a lógica da acurácia é essa. Eu quero dividir aqui os resultados verdadeiros pelo total, por esse total aqui. Então, eu consigo descobrir quantos por cento, né, dos resultados são corretos, são verdadeiros, né? Então, é isso que é a acurácia. Um problema da acurácia é que ela está misturando ali, né, no mesmo saco resultados que são verdadeiros positivos e verdadeiros negativos. Então, muitas vezes faz mais sentido a gente pensar na sensibilidade ou na especificidade separadamente, tá? Mas a gente pode conversar melhor sobre isso num outro momento. Uma outra medida interessante aí é uma que chama valor preditivo positivo. Valor preditivo positivo é uma das coisas mais legais quando a gente pensa em teste diagnóstico. É uma daquelas coisas que explode tua cabeça depois que você entende. Então, imagina o seguinte, né? Imagina que você fez um teste para infecção por HIV e eu te falo assim, olha, a sensibilidade desse teste é 99% e a especificidade também é 99%. Aí você faz o teste para HIV e você vê que seu resultado deu positivo, tá? E aí a pergunta é, qual a probabilidade de você realmente ter uma infecção por HIV? Você pode ficar tentado a pensar que essa probabilidade é igual à sensibilidade ou igual à especificidade, portanto seria aí 99%. Mas isso não é verdade. O que acontece é que sensibilidade e especificidade, elas são legais para a gente pensar no quão bom o teste é e tal, mas elas não são boas medidas para a gente individualizar o resultado do teste. Inclusive, é uma discussão, né, entre médicos que usam testes diagnósticos como sensibilidade e especificidade são inúteis para o contexto clínico, né, para avaliar o resultado ali de um exame que uma pessoa tenha feito. Para isso, para a gente conseguir pensar ali, dado que seu resultado de teste de HIV foi positivo, qual a probabilidade de você realmente ter HIV, a gente não vai pensar nem em sensibilidade, nem em especificidade. A gente vai pensar numa medida que chama valor preditivo positivo, que a gente abrevia aí por VPP. Em inglês fica PPV, né? Positive Predictive Value. Enfim, né? E o que é o valor preditivo positivo? Ele é a probabilidade da pessoa ter a doença, dado que o resultado foi positivo. Então, eu vou pensar, entre as pessoas que tiveram o resultado positivo, qual a probabilidade dessa pessoa ter a doença? Para isso, então, a gente vai pegar todo mundo que teve resultado positivo, isso vai ser o nosso total, né? Então, isso vai ser o denominador da nossa conta e a gente vai colocar no numerador todo mundo cujo resultado positivo é um positivo verdadeiro. Então, a gente vai calcular dividindo os positivos verdadeiros por positivos verdadeiros mais positivos falsos, né? Então, esse vai ser o nosso VPP, tá? Inclusive, eu já vou aproveitar para recomendar, eu tenho um post muito legal no Instagram que depois eu transformei num post de blog para conseguir ficar maior, discutindo exatamente isso e sem usar fórmula nenhuma, só usando a intuição. É muito legal, então eu vou deixar linkado aí também na descrição, se você quiser se dar uma lida. Assim como existe o VPP, existe o VPN, que a lógica é parecida, né? Então, o VPN, o valor preditivo negativo, em inglês fica NPV, Negative Predictive Value, ele indica a probabilidade da pessoa não ter a doença, considerando que o resultado do teste dela foi negativo. Então, agora a gente está focado nas pessoas que tiveram resultados negativos, portanto, VN e FN, e o que vai no numerador são as pessoas cujo resultado negativo era verdadeiro. Então, a gente vai ter aqui um VN dividido por VN mais FN, tá?
Veja que quando o nosso valor preditivo positivo for 1, quer dizer que todo mundo que teve o resultado positivo realmente tem a doença, né? Tô pensando no VPP. Porque para o valor preditivo positivo ser 1, quer dizer que eu não tenho nenhum falso positivo, 0 falsos positivos, né? Então, um VPP de 1 indica que se o resultado foi positivo, a pessoa obrigatoriamente tem aquela doença. E o VPN de 1 indicaria também que a gente não tem falsos, só que agora falsos negativos, né? Então, indicaria que todo mundo que teve o teste negativo tem aí, né, um resultado negativo. Você pode estar pensando assim, Fernanda, mas está parecendo meio parecido com sensibilidade e especificidade. De fato, é meio parecido a lógica por trás. Só que a gente tem que saber uma coisa. O VPP e o VPN, eles dependem da sensibilidade e da especificidade. Então, por exemplo, um teste mais sensível vai ter um VPP maior, um teste mais específico vai ter um VPN maior. Só que eles dependem também da prevalência da doença na população investigada. Isso que foge totalmente do óbvio, tá? Na verdade, então, para a gente pensar no VPP e VPN, a gente tem que pensar muito qual é a população em estudo. Então, quando um médico recebe um resultado de exame e precisa avaliar, será que aquele resultado é verdadeiro ou não, ele tem que levar em consideração quem é aquela pessoa, qual população aquela pessoa pertence, tá? Um outro jeito de pensar nisso é que esses valores VPP e VPN são influenciados pelo que a gente chama de probabilidade pré-teste, que seria a probabilidade da pessoa ter aquela doença antes da gente avaliar se ela tem, né? Então, com base, por exemplo, em sintomas, em outras coisas, comportamentos de risco, etc. Eu não vou aprofundar muito nisso, senão dá para falar só disso no vídeo, mas eu, de novo, vou recomendar que você leia o artigo no blog, tá? Que aí eu detalho isso melhor. Ele é exatamente sobre VPP e VPN, tá? Bom, outra medida importante nesse contexto é o que a gente chama de razão de verossimilhança positiva, que está abreviada aí como RV+. Isso em inglês a gente chama de Likelihood Ratio, Positive Likelihood Ratio, então você pode ver abreviado como PLR, tá? E o que é essa razão de verossimilhança positiva? Ela é a razão entre a probabilidade da gente obter um resultado positivo em uma pessoa com a doença e a probabilidade da gente obter ali um resultado positivo em uma pessoa que não tem a doença, certo? Então, vamos esquematizar isso matematicamente. Então, qual seria a probabilidade de eu obter um resultado positivo em uma pessoa que tem a doença? Seria dividir o verdadeiro positivo, né, por todo mundo que tem a doença. Então, doentes ali na nossa tabela, VP mais FN. Veja que isso vai no numerador da nossa razão, tá? Essa divisão aqui de VP por VP mais FN, portanto, a probabilidade de eu obter um resultado positivo em uma pessoa que tem a doença, isso vai aqui para o numerador. No denominador, vai a probabilidade de obter um resultado positivo em uma pessoa sem a doença. Então, se uma pessoa sem doença receber um resultado positivo, é um falso positivo. E eu vou dividir isso por todo mundo não doente, né? Então, o VN mais o FP aqui, tá? Às vezes eu tô invertendo a ordem, mas matemática aqui, né? A ordem das parcelas não altera a soma. Tudo bem a gente inverter, continua a mesma coisa. Então, a razão de verossimilhança positiva é o resultado dessa divisão. Probabilidade do resultado ser positivo em uma pessoa que tem a doença, dividida pela probabilidade do resultado ser positivo em uma pessoa sem a doença. Essa fórmula da razão da verossimilhança positiva, ela pode ser simplificada e ela pode ser escrita em termos de sensibilidade e especificidade, com matemática mesmo, a gente fazendo ali reorganizações dos termos. Essa razão de verossimilhança positiva, ela é a mesma coisa que a sensibilidade dividida por 1 menos especificidade, tá? E como que a gente vai interpretar? Bom, primeira coisa, ela varia de 1 até infinito. E o que seria? Então, não tem um limite para ela, né? Ela sempre está acima ali de 1, ou maior ou igual a 1. O que seria uma razão de verossimilhança positiva igual a 1?
seria uma razão ali que indica que naquele teste a probabilidade do resultado ser positivo em uma pessoa que tem a doença, portanto a parte de cima aqui da nossa conta, é igual à probabilidade do resultado ser positivo em uma pessoa que não tem a doença, a parte de baixo da conta. Se a parte de cima e a parte de baixo forem iguais, concorda que o resultado vai dar 1? Portanto, uma razão de verossimilhança positiva igual a 1 indica que a chance do resultado ser positivo é a mesma em uma pessoa com doença ou sem doença. Isso significa o quê? Que esse teste é inútil, certo? Ele é um teste sem nenhuma utilidade. Portanto, o ideal é que essa razão seja acima de 1, tá? Assim como a gente tem a razão de verossimilhança positiva, a gente tem a razão de verossimilhança negativa, que a gente representa aí por RV menos, e que em inglês geralmente é NLR, né, de Negative Likelihood Ratio, tá? E ela vai ser a razão entre a probabilidade da gente obter um resultado negativo em uma pessoa com a doença e a probabilidade de obter um resultado negativo em uma pessoa sem a doença, tá? Então, a gente teria aí como numerador a probabilidade de eu ter um resultado negativo em uma pessoa com a doença. Se o resultado foi negativo na pessoa com a doença, obrigatoriamente é um negativo falso, certo? E vou dividir isso pelo total de doentes, VP mais FN. E aí vou pegar esse resultado, né, que é a probabilidade do resultado ser negativo em uma pessoa com a doença, e vou dividir pela probabilidade do resultado ser negativo em uma pessoa sem a doença. Nesse caso aqui, a gente teria um VN, né, que é o resultado ser negativo na pessoa sem a doença, um negativo verdadeiro, e eu divido isso pelo total de doentes, tá? Essa fórmula é chatinha, mas ela é mais conceitual, né, mais fácil de entender. Mas a gente também consegue escrever a razão de verossimilhança negativa com base em sensibilidade e especificidade. Ela corresponde a 1 menos sensibilidade dividido por especificidade. E a interpretação vai ser um pouco parecida com a razão de verossimilhança positiva, só que o range, né, a amplitude dela é bem diferente. Então, a RV+, né, a razão de verossimilhança positiva, ela varia de 1 ao infinito. A razão de verossimilhança negativa, ela varia de 1 a 0. Então, se ela for 1, o que isso indica pra gente? Que a probabilidade de um resultado negativo entre quem tem a doença é igual à probabilidade de um resultado negativo em quem não tem a doença. Portanto, esse é um teste inútil, né? Se a chance de dar negativa de uma pessoa com doença e sem doença é a mesma probabilidade, então é um teste sem utilidade clínica. E o ideal é que os valores sejam inferiores a 1, indicando que a probabilidade do resultado ser negativo numa pessoa sem a doença é maior que a probabilidade do resultado ser negativo em uma pessoa com a doença. Então, como isso aqui está no denominador, né? Quanto maior isso for, menor vai ser a nossa razão de verossimilhança. Então, quanto mais próximo a 0, quer dizer que maior é a diferença ali, né, das probabilidades de uma pessoa obter um resultado negativo quando ela não tem a doença do que uma pessoa obter um resultado negativo quando ela tem a doença. Eu sei que esses conceitos são um pouco confusos, né? Eu particularmente acho confuso. Toda vez que vou escrever sobre isso e tal, eu meio que preciso anotar coisas e tal. Mas é o que eles são, né? E na verdade eles têm todos ali sua utilidade clínica, sua importância. Inclusive, recomendo que você esquematize isso à mão, num papel, é melhor para a nossa cabeça, né? Absorver a informação e tal. Então, é isso, não tem muito como fugir. Tá, só que você deve estar falando, Fernanda, você falou, mas eu cheguei nesse vídeo porque você me prometeu uma curva ROC. Cadê essa curva ROC? Então, vamos falar sobre ela. ROC vem de Receiver Operator Characteristic, que, para ser sincera, tem toda uma questão histórica do porquê esse nome. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Só coloquei aí porque, como a gente está usando uma abreviação, você tem que saber o que isso significa. Mas a ideia da curva ROC, nesse contexto, é que ela é criada para representar a relação entre a sensibilidade e a especificidade de um teste de acordo com diferentes pontos de corte. Já vai fazer mais sentido, tá?
E, na verdade, ela é muito boa, ela nos auxilia para determinar um ponto de corte adequado. Se você não faz ideia do que é uma curva ROC, eu vou te mostrar a carinha de uma delas. Então, isso aqui eu rodei uma curva ROC no R. Então, veja que eu tenho aqui no eixo Y a sensibilidade, ó, ele começa no 0 e vai em direção ao 1 na sensibilidade. E no eixo X, eu tenho a especificidade. Só que veja que a especificidade ela está invertida, então o total de especificidade está aqui, né, no começo do eixo, e o 0 de especificidade está à direita. E aqui a gente tem a curva, né, a famosa curva ROC. E a ideia é que a gente tem aqui o valor de sensibilidade e especificidade para cada ponto de corte diferente. Eu vou fazer um exemplo com você mais passinho a passinho para você entender a lógica dessa história, tá? Mas, por enquanto, saiba isso. Uma outra coisa que pode acontecer é que ao invés de aparecer aqui sensibilidade e especificidade, como esse eixo aqui é invertido, isso aqui é um pouco estranho, né, para as pessoas. Então, às vezes, ele é mostrado não invertido, começando no 0 e indo até o 1. E aí, a modificação que se faz é, ao invés de dizer que aqui está a especificidade, a gente fala que aqui está 1 menos a especificidade. Então, ficaria assim, tá? É possível que na tua vida você encontre curvas dessa forma. Dá na mesma, tá? Pode ver que a curva é idêntica. Bom, então vamos para um exemplo para entender como uma curva ROC é construída. Para os exemplos dessa aula, eu vou focar no PSA, que é aquele antígeno específico da próstata. PSA é a abreviação para o nome em inglês, né? O que a gente sabe? Que pessoas do sexo masculino que apresentam concentrações séricas, ou seja, concentrações no soro elevadas de PSA, apresentam chances aumentadas de terem câncer de próstata. E aí você veja que eu usei um termo bem subjetivo, né? Eu falei concentrações elevadas. Mas você pode pensar, tá, mas o quão alto precisa ser para ser um indicativo de câncer de próstata? Tá aí uma boa pergunta, né? Então, como a gente define esse ponto de corte? Nesse tipo de situação, a curva ROC pode ser um excelente auxiliar para a gente definir qual é esse ponto de corte ideal. Para você entender a história da curva ROC, a construção dela, eu vou partir de um exemplo. A gente vai ver alguns outros exemplos, tá? Mas eu vou primeiro partir de um exemplo que seria aí o cenário ideal. Qual seria o cenário ideal? A gente tem um ponto de corte perfeito, que se a gente falar, olha, o ponto de corte é X, todo mundo acima desse X tem câncer, todo mundo abaixo desse X não tem câncer. Esse seria o cenário perfeito, né? Pensando em termos de diagnóstico. Então, a gente vai partir desse cenário hipotético, lembrando que tudo aqui são dados simulados, né, para fins didáticos. Então, vamos lá. Como que seria esse cenário hipotético? Então, imagine que a gente aferiu as concentrações de PSA livre em pessoas do sexo masculino com câncer e sem câncer. Então, nessa curva de densidade que você está vendo aí na tela, as pessoas com câncer são as pessoas que estão na curva roxa e as pessoas sem câncer são as que estão na curva azul. Então, veja que a gente já primeiro de cara observa que as duas curvinhas aí têm um formato aproximadamente normal, né? Então, a gente sabe que o pico de cada uma das curvas corresponde aí à média delas. Então, aqui para as pessoas sem câncer, a média é de aproximadamente aqui 0,6 de PSA, eu diria. E para pessoas com câncer, seria aqui aproximadamente 1,8, né? Então, ok, a gente sabe, isso confirma ali o que a gente já sabe, né? Que pessoas do sexo masculino com concentrações mais altas de PSA têm chances aumentadas ali de câncer, né? Então, isso está associado a câncer. Tá, ok. Só que eu falei para você que esse seria o cenário ideal do ponto de vista diagnóstico. Por quê? Você consegue perceber que não existe sobreposição entre essas curvas? Uma outra forma de pensar isso é a seguinte: se eu traçasse aqui uma linha nesse ponto em que eu tracei, você percebe que eu consigo separar completamente quem não tem câncer de quem tem câncer? As curvas não se sobrepõem. Nesse ponto aqui eu estou dividindo perfeitamente os dois grupos.
Portanto, se eu dividisse ali, né, se eu estabelecesse como ponto de corte esse ponto aí, que eu chutaria que é mais ou menos 1,3, né, eu separaria perfeitamente quem tem de quem não tem câncer e, portanto, o PSA seria aí uma medida com uma sensibilidade e uma especificidade de 100%, né? Tá perfeito ali, ele tá separando completamente, não tô tendo nem falsos positivos, nem falsos negativos quando eu estabeleço esse ponto de corte. Então, esse seria o cenário ideal. Isso acontece na vida real? Praticamente nunca, né? Mas eu quis partir do cenário ideal para a gente construir a curva ROC em cima desse cenário ideal e isso começar a fazer mais sentido para você, beleza? Então, vamos lá. Então, agora, o que eu quero que a gente pense? Que a gente pense, para cada um dos possíveis pontos de corte, como seria a nossa sensibilidade e a nossa especificidade. Então, vamos lá. Então, primeira informação aí, o ponto de corte que a gente escolhe, em inglês isso chama de threshold, então a gente sempre vai ver esse termo no R, no SPSS, e a gente está pensando aí em sensibilidade e em especificidade. Vamos imaginar que eu escolhi como ponto de corte para o PSA 0. Então, defini assim, olha, todo mundo que tem PSA abaixo de 0 não tem câncer. Todo mundo que tem PSA acima de 0 tem câncer. Se eu estabelecer esse ponto de corte 0 aí, o que a gente pode pensar sobre sensibilidade e especificidade? Com esse ponto de corte, o meu teste está sendo sensível, ou seja, ele está detectando como positivo ali as pessoas que de fato têm câncer? Sim, certo? Se o meu ponto de corte for 0, 100% das pessoas com câncer vão ter um resultado positivo. Parece ótimo, né? Só que tem um detalhe, se meu ponto de corte for 0, será que eu tenho uma especificidade alta? Ou seja, pensando ali nos resultados negativos, né? Então, eu teria uma especificidade alta se as pessoas que não têm câncer fossem classificadas pelo ponto de corte ali como não tendo câncer. Veja que não é o caso, porque se eu estabelecer ali o ponto de corte no 0, todo mundo praticamente que não tem câncer vai ser considerado como tendo câncer, certo? Porque meu ponto de corte tá, inclusive, antes ali do começo da curva, praticamente. Então, nesse ponto de corte de 0, eu teria uma sensibilidade maravilhosa ali de 1, perfeita, 100%, mas uma especificidade ridícula, né? Tá, tudo bem, vamos aumentar um pouquinho esse ponto de corte. Se eu aumentar esse ponto de corte um pouco, então, por exemplo, aqui para 0,25, o que vai acontecer? Continuo com uma sensibilidade perfeita, porque eu tô falando assim, olha, todo mundo que tá acima de 0,25 tem câncer, todo mundo que tá abaixo de 0,25 não tem câncer. Então, sensibilidade perfeita, todo mundo que tem câncer tá sendo aí classificado como um resultado positivo. Agora, a especificidade continua muito baixa, porque muitas pessoas sem câncer, portanto, da curva azul, estão sendo classificadas ali com um teste positivo, né? Então, aumenta um pouquinho a especificidade, porque algumas pessoas sem câncer, ó, agora seriam de fato consideradas sem câncer, que são essas pessoas aqui, mas uma especificidade ainda muito baixa, porque tem todas essas pessoas aqui recebendo um resultado falso positivo. Tá, vamos então um pouco mais pra frente. Eu juro que tem uma lógica, tá? A gente vai chegar numa coisa, pra construção da curva ROC vai ser importante a gente pensar assim ponto a ponto, tá bom? Se a gente pegar aqui no meio, né, então 0,5, de novo, sensibilidade continua 1, porque todo mundo que tem câncer tá recebendo um resultado positivo. Agora, a especificidade melhora, né, mas ainda não tá muito maravilhosa, porque muita gente que não tem câncer tá recebendo um resultado positivo se eu considerar esse ponto de corte, tá? Então, veja que a sensibilidade continua 1, a especificidade aí aumentou para perto de 0,3. Vou seguir pensando em ponto de corte. Imagina que eu tô aqui agora, então o que aconteceu? Sensibilidade continua total, né? Todo mundo que tem câncer continua recebendo resultado positivo. Especificidade melhora, mas ainda tenho bastante falso positivo. Então, ó, sensibilidade 1 e a especificidade para esse ponto seria ali perto de 0,8.
Indo mais para frente, ó, vou colocar aqui o ponto de corte no 1. De novo, sensibilidade continua 100%, porque todo mundo que tem câncer está recebendo um resultado positivo. E a especificidade vai estar bem alta nesse caso, né? Porque quase todo mundo que não tem câncer está recebendo resultado negativo, né? Tá para trás desse ponto de corte. Apresentando valores abaixo, né, desse ponto de corte. Tá bem bom até. É que nesse caso dá para melhorar, mas aqui a gente teria, então, se a gente escolher como ponto de corte valor 1, a gente continua tendo uma sensibilidade de 100%, mas é uma especificidade aí de 0,98. Excelente, quase 0,99. Mas dá para melhorar, porque se a gente mudar um pouquinho para cá, e o ponto de corte aqui é 1,297, e isso não fui eu olhando para o gráfico que cheguei nesse nível de precisão, né? Fui fazendo análise. A gente chega, nesse caso, numa sensibilidade de 100% e numa especificidade de 100%. Isso só é possível porque entre essas duas curvas a gente não tem uma sobreposição. Então, existe um ponto ali em que a gente consegue separar completamente quem não tem câncer de quem tem câncer. A gente chega nessa situação maravilhosa de ter um teste com sensibilidade 100% e especificidade 100%. De novo, né? Isso aqui é para te mostrar como seria o cenário ideal para fins didáticos. Isso acontece na vida real? Praticamente nunca, né? Vou seguir pensando em ponto de corte, tá bom? Então, tava ali com esse ponto de corte de 1,297. O que acontece se eu for para além desse 1,297? Por exemplo, para o valor aqui de 1,5. A minha especificidade vai ser 1, vai ser 100%. Por quê? Porque todo mundo que não tem câncer, curva azul, vai receber um resultado negativo, né? Agora, por outro lado, a sensibilidade não vai mais ser de 100%, porque algumas pessoas que têm câncer, que estão na curva roxa, estão recebendo um resultado negativo se eu usar esse ponto de corte. Essas pessoas aqui, né? Então, a gente teria aí uma sensibilidade que não é ruim, né? 0,98. E uma especificidade de 1. Seguindo, se eu escolher, por exemplo, aqui um ponto de corte de 2, o que vai acontecer? Vou ter uma sensibilidade baixa, porque de todas as pessoas que têm câncer, a maior parte está recebendo um resultado negativo, mas a especificidade continua lindíssima, porque todo mundo que não tem câncer está recebendo um resultado negativo, né? Então, a gente teria aí uma sensibilidade de 0,099% e a especificidade seguiria sendo 100. Indo um pouquinho mais para frente, peguei aqui ó, um ponto de 2,4, que seria o finalzinho da curva, a gente teria uma especificidade aí de 100% total, né? Porque, de novo, todo mundo que não tem câncer tá recebendo resultado negativo. E se a gente escolhesse esse ponto de corte muito louco aí, a gente teria uma sensibilidade ridiculamente baixa, né? Então, porque a maior parte das pessoas que tem câncer tá recebendo um resultado negativo. Só não vai receber um resultado negativo alguém que tem um resultado ali extremíssimo de PSA com base nessa amostra aqui, beleza? Tá. Fernanda, por que você tá falando tudo isso? Porque todos esses pontos de corte, essas tabelinhas que a gente foi construindo aí à direita, eles são a base para a gente pensar na curva ROC. Então, olha só que legal. A curva ROC, ela vai traçar isso. Ela vai traçar o valor de sensibilidade e especificidade para cada ponto de corte. No caso desse cenário que eu mostrei para você, que é o cenário perfeito, ideal, em que a gente tem uma separação completa entre os grupos ali, a curva ROC fica com um formato esquisitinho, mas que é importante eu te mostrar até para você entender como que seria a curva ROC no cenário perfeito. Ela fica com essa cara, que você pode achar estranho, né? Ela ficou ali um quadrado, basicamente. Não ficou um quadrado porque a gente tá vendo só metade dela ali, né? Mas ela tá formando aí um triângulo, né? Um ângulo de 90 graus aqui. Então, o que a gente tá vendo aqui? Se a gente partir de um ponto de corte muito baixo, 0, a gente vai ter ali uma sensibilidade 1, tá vendo? E uma especificidade ridícula, 0 de especificidade. Conforme a gente vai aumentando o ponto de corte, a especificidade vai aumentando e a sensibilidade segue sendo 1, tá vendo? Então, ó, a especificidade foi aumentando,
Então, a linha vai andando em direção ao 1 de especificidade, né? Ela vai aumentando. E a sensibilidade segue cravada aqui no 1, tá? Até que chega um ponto, nesse caso em que a gente tem a separação completa das amostras, que a gente tem aqui 1 de sensibilidade, ó, sensibilidade segue sendo 1, e 1 de especificidade. Se a gente seguir modificando esse ponto de corte, o que vai acontecer? A gente vai seguir tendo 1 de especificidade, mas a sensibilidade vai diminuindo até chegar próximo a 0. Então, toda vez que a gente tem uma curva ROC para uma situação em que a gente tem uma separação completa entre os grupos que a gente quer diferenciar, a curva ROC vai ter esse formato, formando aí um ângulo de 90 graus, 2 linhas só formando um ângulo de 90 graus. E esse ponto aqui de corte vai indicar qual é o ponto de corte perfeito, que tem a separação total. E ele, inclusive, vai indicar aqui qual a sensibilidade, qual a especificidade, acho que é primeiro especificidade, depois sensibilidade, nesse ponto, tá? Uma outra informação que sempre vai aparecer em curvas ROC é uma coisa que a gente chama de área sob a curva, tá? Que praticamente todas as vezes você vai encontrar abreviada aí como AUC, que vem do inglês Area Under Curve, então, área sob a curva. A área máxima possível, que seria essa do cenário lindo ideal de separação completa dos grupos, é de 1, de 100%. Então, como que chegariam nessa área, né? Fazendo literalmente essa área aqui, ó, do quadrado. É um quadrado de lado 1 ao quadrado 1, certo? Quem diria que você ia continuar usando geometria na tua vida, né? Então, essa seria a área sob a curva. Qualquer situação menos ideal vai ter uma curva aqui mais abaixada, né, em relação a esse ponto. Então, não vai chegar até esse extremo. A gente vai ver já uns exemplos, mas vai ser uma curva mais abaulada aqui. E, portanto, ela vai ter uma área sob a curva menor, tá? Ok, vamos seguir então para outros exemplos. Imagina essa outra situação aqui. Nessa situação, a gente já não está num cenário ideal, mas a gente está num cenário realista, mais realista do que aquele anterior, né? Que é a seguinte, a gente sabe, olhando ali pro gráfico da esquerda, a gente vê que pessoas que têm câncer têm ali concentrações mais altas de PSA livre que pessoas sem câncer, né? Pode ver que a curva de pessoas com câncer está deslocada para a direita, indicando valores mais altos. Se a gente pensar nas médias, que são os picos, de novo, a média é mais alta, né, no grupo com câncer. No entanto, existe sobreposição entre essas curvas. Então, nesse momento que as curvas se sobrepõem, a gente sabe que esses valores de PSA aqui, ó, nesse espaço da sobreposição, são valores de PSA que foram vistos nos dois grupos, tanto em pessoas com câncer quanto em pessoas sem câncer. O que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai traçar ali o melhor ponto de corte possível. Por exemplo, nesse caso, seria esse ponto aqui, tá? Inclusive, a curva ROC, ó, reforça. A gente já vai olhar para ela, mas veja que ela fala aqui que o ponto ideal é 1,1 aqui, né? Então, esse ponto ideal aqui, veja que, ok, ele fez o melhor que dava, mas ele é perfeito? Não é. Porque se eu estabeleço essa linha como ponto de corte e digo que todo mundo que está para trás dela tem um resultado negativo e todo mundo que está para frente dela tem um resultado positivo, eu vou acabar tendo pessoas que são da curva roxa e ficaram para trás. Então, essa área aqui, ó, está representando as pessoas que apresentam resultados falso negativos. São pessoas da curva roxa, pessoas com câncer, mas como elas ficaram para trás do ponto de corte, elas vão receber um resultado negativo, então é um negativo falso. Por outro lado, quando a gente olha aqui para pessoas, né, que ficaram para frente do ponto de corte, a gente teria aqui uma situação em que tem gente aqui que faz parte da curva azul, portanto, não tem câncer, mas ficou para frente do ponto de corte, vai receber um resultado positivo. Então, esses resultados aqui correspondem a falsos positivos, certo? E a curva, como eu falei para vocês, ela tá bonita ainda, isso aqui é uma curva maravilhosa, mas é uma curva menos perfeita que aquela, né? Veja que ela não tá formando aqui linhas verticais e horizontais, né? Tipo uma linha reta. Ela tá mais abaulada.
E ela está indicando aqui que um ponto de corte ideal aí seria 1,10, né? E esse ponto de corte resultaria aí numa especificidade de 0,88 e numa sensibilidade também de 0,88. E outra coisa que a gente conversou, né? Lembra que a área máxima sob essa curva aqui é 1 e seria a área do cenário ideal. Nesse caso, a gente tem uma área alta, né? Mais de 0,95, portanto, não é uma área de 100%. Isso aqui corresponderia a uma acurácia razoável do teste, tá? Mas não é 100%, não estamos mais com aquela curva ROC do cenário perfeito. Um outro detalhe que eu preciso te contar é que valor é esse que aparece ali em cima, né? Como é definido esse 1,10 desse ponto de corte? A maior parte dos programas, isso vale para o R, vale para o SPSS, eles têm como padrão mostrar ali no gráfico o que se chama de ponto de acordo com o critério de Youlden. Qual que é o critério de Youlden? A gente fala assim, o critério de Youlden parece uma coisa muito chique, mas até que é simples o raciocínio. O critério de Youlden é o seguinte, a gente pegar o ponto que apresente a maior soma da sensibilidade com a especificidade. Então, a ideia desse ponto é tentar maximizar ao mesmo tempo a sensibilidade e a especificidade. Portanto, o critério é bem simples mesmo. A gente pega ali, tem a sensibilidade e a especificidade para cada ponto de corte possível. É feita uma soma disso, da sensibilidade com a especificidade, e é escolhido o ponto que apresenta a maior soma, tá? É isso. Inclusive, tem várias críticas muito válidas a gente usar esse critério, principalmente usar esse critério sem saber muito bem que ele existe, né? E qual é a lógica por trás dele. Porque o objetivo desse critério aí do Youlden é a gente maximizar simultaneamente tanto a sensibilidade quanto a especificidade. Mas a depender da situação, você não quer isso, você não quer ali o maior equilíbrio entre sensibilidade e especificidade. Às vezes você quer priorizar a sensibilidade ou você quer priorizar a especificidade, tá? Então, por exemplo, pensando aqui nesse cenário, se você estivesse fazendo, sei lá, um exame para um banco de sangue, isso aqui não fosse PSA, fosse ali um teste para HIV e tal, o que seria ideal? A gente colocar o ponto de corte aqui, ó, para a gente não ter falsos negativos. Ai, Fernanda, mas vai ter um monte de falso positivo. Vai, mas no banco de sangue o falso positivo faz parte do jogo, que não pode acontecer ter um falso negativo. Da mesma forma, se está fazendo um rastreio gigante, às vezes você pode querer um teste muito específico. Então, você jogaria o ponto de corte para cá, de forma que ninguém que vá receber um resultado positivo tenha a doença, né? Então, você estaria ali preconizando, escolhendo, priorizar a especificidade. Deu para entender? Eu sei que são conceitos meio confusos, mas uma hora a gente absorve, juro. Mais um cenário. Nesse caso aqui, mesma história, tá vendo? A gente agora tem uma sobreposição ainda maior entre as curvas. Então, de novo, a galera que tem câncer tem ali uma concentração mais alta de PSA do que as pessoas que não têm, mas a gente tem uma sobreposição considerável. Ah, o melhor ponto de corte seria aqui, na intersecção entre as curvas, perto do 1. De fato, seria. Mas a gente teria uma quantidade razoável de falsos negativos e de falsos positivos. Faz parte, né? E veja que a curva ela fica agora ainda menor, mais próxima a essa linha central pontilhada aqui, e que a área sob a curva diminuiu, caiu aqui para 0,82, ok? E, Fernanda, como seria o cenário horrível, péssimo? Esse aqui, né? Então, primeira coisa, veja que as curvas estão completamente sobrepostas. A gente nem tem concentrações mais altas de PSA em pessoas com câncer do que em pessoas sem câncer. Então, esse seria o pior cenário pensando em termos de diagnóstico. Esse seria um caso em que o PSA livre é absolutamente inútil para o diagnóstico de câncer, tá? O ponto de corte, nesse caso, é praticamente escolhido por aleatoriamente, tá? Porque, veja, qualquer ponto de corte é igualmente ruim, né? Então, nem me preocuparia aqui em interpretar o ponto de corte. E o que eu queria que você visse, a razão pela qual eu coloquei esse exemplo do péssimo,
É como seria a curva ROC para um teste que a gente não tem diferença entre os grupos, que aquele indicador que a gente está avaliando é péssimo. A curva ROC ficaria sobreposta a essa linha diagonal principal aqui. E a área sobre a curva não vai ser zero, a área sobre a curva vai ser 0,5, meio, tá? Então, quando a área sobre a curva é meio ou próxima a meio, isso é um indício que aquele indicador que a gente está avaliando não é bom para diferenciar os grupos, porque ele não tem ali nenhuma sensibilidade, nenhuma especificidade adequadas em nenhum ponto de corte. Ok, deu para entender a ideia? Fernanda, pode acontecer da linha ir para baixo? Pode. Isso vai acontecer principalmente quando a gente não definiu muito bem a direção. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de PSA. O PSA, ele tem valores mais altos nos casos, né, do que nos controles. Então, em quem tem câncer do que em quem não tem. Mas poderia acontecer da gente estar trabalhando com alguma outra medida ali bioquímica que o valor nos controles fosse mais alto que o valor nos casos. Sei lá, HDL, né, que maior é bom. Nesse caso, você vai ter que explicar ali para a curva ROC que tem essa inversão. Se você não explicar que existe essa inversão, que o valor mais alto é do controle, o que vai acontecer no programa é uma curva ROC para baixo, tá? E aí a área vai ser ainda menor que 0,5 e você vai ficar meio perdido, mas veja, vem daí essa história, vem do fato de que você está trabalhando com uma situação em que tem uma inversão. No programa, a gente tem como falar qual é a direção da diferença esperada aí entre os grupos, ok? Gente, eu sei que essa aula ficou gigante, mas eu queria muito fazer uma aula detalhada e decente sobre curva ROC, para não simplesmente soltar um vídeo ensinando a fazer curva ROC e as pessoas saírem usando sem ter noção do que elas estão fazendo. Então, eu realmente espero que esses conceitos que eu sei que são confusos, eles tenham ficado mais claros aí para vocês. Me conta, tá? Se você gostou desse conteúdo. Eu pretendo produzir vídeo de curva ROC, pelo menos no R, talvez, no SPSS, mas no R com certeza. Então, me conta se você tem esse interesse aí para me animar na produção, tá bom? Então, se você curtiu esse conteúdo, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar sabendo quando eu publico vídeo novo. E, além disso, lembrando, eu tenho muito conteúdo de estatística também no Instagram, lá no @estatísticaaplicada. Então é isso, gente. Até mais!